Bom, então aqui, pessoal, eu passei aquela representação, né, da definição de um sistema linear. E esse sistema aqui, ele tem M equações e N incógnitas, então vocês vão observar que o número de equações é a quantidade de linhas que eu tenho, e o número de incógnitas, na verdade, vai me gerar uma quantidade de colunas, se eu olhar aqui, ó, tá vendo? Para cada uma das minhas variáveis, as minhas incógnitas de x1 até xn. Então, eu consigo perceber que existe aqui uma matriz, tá? Eu posso pensar isso aqui como uma multiplicação de matrizes, esse sistema. E isso é o que a gente chama de representação matricial de um sistema linear. Então, se eu olho só para os coeficientes e passo eles aqui para baixo, olha, eu tenho aqui uma matriz de coeficientes. Ó, A11, A12 até o A1N. A21, A22 até o A2N. E por fim, eu vou fazendo isso até eu chegar na minha última linha, que é o AM1, AM2 até o meu AMN. Então, qual que é a ordem dessa matriz aqui? Essa matriz aqui é uma matriz M por N, ok? E aqui, se eu olhar então para os meus... Eu tenho aqui ainda agora uma matriz de incógnitas. Quais são as minhas incógnitas? x1, x2 até o meu xn. E quais são os meus termos independentes? Eu tenho aqui como termo independente B1, B2 até o meu Bn, correto? Bm, aliás, até o meu Bn. Ó, essa multiplicação aqui, ela pode ocorrer, observe o seguinte, que eu tenho que essa matriz aqui, formada pelos coeficientes, ela é M por N. A minha matriz das minhas incógnitas, ela tem N linhas, ó, ela tem N linhas por uma coluna. Estão percebendo, ó? E a minha matriz de termos independentes, ela tem M linhas por uma coluna. Então, observe o seguinte, o que a gente já aprendeu de multiplicação de matriz? Se eu multiplicar uma matriz M por N por uma N por 1, ó, e primeiro que eu posso multiplicar, porque esses dois aqui são iguais, certo? E segundo, que o resultado vai ser uma matriz M por 1. Então, observe, tá vendo? Olha, que a gente tem exatamente uma matriz M por 1. Olha, observe com cuidado, para poderem ver que, de fato, se eu multiplicar essa matriz por essa, igualar a esse, eu tenho, de fato, as equações, todas as equações. Olha aqui, vamos verificar. Se eu for fazer isso aqui, pegar a minha primeira linha, multiplicar por essa matriz de incógnitas, tá? O que eu tenho? Eu vou ter esse vezes esse, eu tenho meu A11 vezes x1, mais o A12 vezes x2, mais assim por diante, até eu chegar no A1n vezes xn. E isso vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser essa primeira multiplicação. Isso vai ser igual ao meu B1. Se você fizer isso para todas essas linhas, você vai ter exatamente meu sisteminha aqui, ó, de N equações, N incógnitas, ok? Então, se a gente continuar fazendo isso, a gente vai ter exatamente o sisteminha com N equações e N incógnitas. Então, todo sistema que você tem aqui, ó, você vai poder dizer, todo sistema linear, ele obedece a uma equação, a um sistema
ele tem uma representação matricial, tá bom? Vamos tentar então fazer a representação matricial para a gente fechar essa parte. Daquele primeiro exemplo que a gente trabalhou. Qual que é o primeiro exemplo que a gente trabalhou? A gente trabalhou com esse aqui, ó. Vamos passar para o lado de cá. Espera aí, tá meio lento. Ó, o que a gente trabalhou? Esse sisteminha aqui, ó. Vou carregar ele para lá. Vamos ver se a gente consegue levar ele para o outro lado. Ó, vou copiar ele e vou carregar ele para lá. Olha isso, vamos carregar ele para cá. Vamos ver, eu quero então agora representar matricialmente esse sistema. Como que ficaria a representação matricial desse sistema? Primeiro que eu vou completar ele e colocar todas essas equações naquele mesmo formato que a gente tem da definição de sistemas. Então, a gente olha, o que eu tenho? X mais Y mais Z igual a 300. 30x mais 15y igual a 620. Y menos 2z igual a 0. O que apareceu aqui? Então, nós temos os coeficientes. Qual é o coeficiente do z nessa segunda equação? É 0. Qual é o coeficiente do x nessa primeira equação? É 0. Então, observe que eu tenho aqui, ó, o meu A1 é 1, ó, não apareceu, mas ele está aí. Então, vamos colocar aqui, qual que vai ser a representação matricial? A representação matricial vai ser 1, 1, 1, 30, 15, 0, 0, aqui é 1 também, né? 1 menos 2. Multiplicados por quanto? Multiplicados por x é meu vetor, minha matriz, né? Minha matriz, que ela é coluna. Matriz coluna, pessoal, a gente costuma chamar de vetor, tá? Matriz coluna, x, y, z, que é a minha matriz das minhas incógnitas, tá? Meu vetor de incógnita ou matriz de incógnita. E minha matriz ou meu vetor de termos independentes, 3, 300, 120 e 0. Então, esse sistema está representado aqui nessa multiplicação, por uma multiplicação de matrizes, tá bom? Pessoal, aí olha só, esses termos, essas matrizes aqui na representação, elas são matrizes que recebem nomes especiais, tá? Então, se eu pegar essa matriz aqui, vou passar ela para lá, eu vou copiar ela aqui que ficou meio apertado. Ó. Quando eu olho para isso aqui, copia. Ó. Essa matriz aqui, ela é chamada de matriz dos coeficientes. Minha matriz de coeficientes. E essa daqui é o meu vetor ou minha matriz de incógnitas. E esse aqui é o meu vetor ou a minha matriz de termos independentes. Ok? Então, sempre a gente consegue estruturar se a gente utilizar essa representação matricial. Professora, por que a gente usa isso? Para facilitar o trabalho. Eu não preciso, vocês vão perceber que a gente não precisa ficar carregando essas variáveis para poder encontrar a solução de um sistema linear. Ok? Bom,
Então é isso, representação matricial é isso, e agora a gente vai estudar um pouquinho mais de como solucionar um sistema, tá? E depois de classificação. Até o próximo vídeo.